Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa escola bíblica de hoje. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero passar algumas informações importantes para você. A nossa igreja está localizada no Jardim Vaz de Lima, na Rua Comendador Antunes dos Santos. E aqui nós temos algumas programações. Às quartas-feiras temos realizado o discipulado às 20 horas. No sábado tem acontecido as nossas redes de homem, mulheres e jovens. E aos domingos tem acontecido nossos cultos de Santa Ceia, Primícia, Fé e Milagres e Celebração. Então deixo aqui para você esse convite para estar junto com a gente em alguma dessas programações. Boa aula e que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós continuaremos falando sobre quem é você. Esse tem sido o tema da nossa aula. Na semana passada, nós falamos sobre 5 pontos. Quem é você? Já dando sinalizando sobre aquilo que você é em Cristo Jesus. Talvez mesmo assim, com os 5 pontos das aulas que foram passadas, você já ainda tem uma certa dificuldade para entender isso. Eu sei que não é tão fácil mudar uma linha de pensamento, um entendimento. Por quê? Porque nós somos inseridos muitas vezes em uma cultura que não falam de verdade aquilo que nós somos. E quando falam de uma maneira muito pejorativa. Algumas pessoas tentam nos colocar sempre para baixo, ou aquela velha frase, fulano colocou ciclano para trás. E aí a gente entende que tentou desconstruir a imagem de alguém. Mas vamos lá, hoje nós temos mais alguns pontos para falarmos sobre quem é você. Quem é você? Quem sou eu em Cristo Jesus? Se você já aceitou a Cristo como único e Senhor da sua vida, então você precisa se apropriar de tudo aquilo que a palavra nos ensina. Se ainda você não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então quando você tiver essa experiência, quando você entregar a sua vida a Cristo, você estará condicionado a tudo isso que o material tem nos ensinado desde a primeira aula. Então, nós temos aqui alguns pontos que nos ajudará a saber quem nós somos em Cristo Jesus. Em Cristo, número 6. Por que número 6? Porque foram 5 pontos na semana passada. Então, como a aula continua, é uma série, em sexto lugar, eu e você, nós somos membro do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Olha que coisa gloriosa. É claro que muitas pessoas elas têm dificuldade de entender isso com relação à igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a representação do corpo dele aqui na terra. Por mais que esse corpo aqui na terra tenha muitas dificuldades, situações adversas, não consiga administrar algumas coisas ou entender algumas coisas, Jesus colocou a igreja como corpo dele aqui na terra, e isso a palavra do Senhor nos ensina. Por isso você precisa congregar em uma igreja, por isso você tem que buscar a estar juntamente com os irmãos, estar juntamente com o corpo de Cristo, participando das celebrações, da ceia, dos envolvimentos que a igreja ali propõe para nós. Em 7º lugar, nós somos santo e justificado. Opa, peraí, santo, que negócio é esse? Santo? Como assim eu sou santo? Não tem ninguém santo. Então, a palavra, quando diz que nós somos santos, ela não diz que nós somos perfeitos. A palavra santo significa separado, exclusivamente para alguém. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Paulo inicia uma carta escrevendo para os irmãos, chamando esses irmãos de santo. Irmãos
que são separados, irmãos que foram resgatados por Cristo Jesus para viver aquilo que o Senhor desejava. Eles foram chamados, e assim como eles, nós somos também. Eles foram chamados e nós também fomos chamados. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Entregamos a nossa vida para Cristo. Então, você é membro do corpo de Cristo. Você é santo, justificado. É isso que a palavra do Senhor diz que você é. Ah, mas eu tenho pecado. E quem não tem? Ah, mas eu cometi isso e aquilo outro. E quem não cometeu? Então, é por isso que nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Buscar uma reconciliação em Cristo Jesus, com Deus, através de Cristo Jesus, para que então possamos prosseguir nessa caminhada. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, logo somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa fé aqui não é uma fé para comprar alguma coisa, para adquirir algum bem. Não. Essa fé aqui é reconhecendo o senhorio de Cristo, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos condicionados a uma vida eterna sem Cristo, se nós não estivermos em Cristo Jesus. Então, nós fomos justificados pela fé, nós cremos em Cristo Jesus, sabemos que Ele existe, sabemos que a eternidade existe e que um dia nós estaremos com Cristo face a face. Então, eu e você, nós somos justificados, nós somos um santo justificado e fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é o que nós somos e você não deve abrir mão disso. 8º ponto, nós somos remidos e perdoados. O perdão de Deus nos alcançou de forma extraordinária e continua nos alcançando. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cometeu algum pecado? Falhou com alguém? Falhou em algo? Falhou consigo mesmo? Pecou contra você mesmo? Contra Deus? Contra alguém? Então você pode entrar diante de Deus arrependido, se reconciliando com Ele e ajustando a sua vida. Você é um pecador redimido em Cristo Jesus. É isso que você é. Em Cristo, você é um pecador redimido. Continuamos na condição de pecadores, porém, nós temos o direito ao perdão daquilo que o Senhor deseja nos perdoar, daquilo que nós fomos condicionados. Nós podemos entrar diante dele e não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. O 9º ponto aqui: estou completo em Jesus Cristo. Você é uma pessoa completa. Ah, mas me falta isso, aquilo, outro. Você é uma pessoa completa. Ah, mas eu sinto um vazio grande. Você é uma pessoa completa. E se você orar, buscar ao Senhor de todo o seu coração, como a palavra do Senhor nos ensina, tenha certeza que esse vazio será preenchido. Ah, mas eu já orei, mas ainda não senti a presença de Deus. Mas o fato, talvez, de você não ter sentido a presença de Deus, Ele está do seu lado. É que nós buscamos esse sentir da presença de Deus de maneira através de um arrepio, alguma coisa, alguma manifestação que aconteça para que então eu saiba que Cristo está comigo. Ele garantiu e é uma certeza: eu estarei convosco, com vocês, até a consumação dos séculos. E Colossenses capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade,
vocês receberam a plenitude. Você estar em Cristo Jesus, a plenitude do Senhor está sobre você. A plenitude do Senhor está sobre o seu coração, sobre a sua mente, e ela reveste você. Peça para que o Espírito Santo, peça em oração, para que o Espírito Santo lhe dê essa certeza. Muito mais do que sentir que você é pleno em Cristo Jesus, peça esta certeza e o Espírito Santo, ele com certeza lhe dará. O que você é? O que nós somos em Cristo Jesus? Estou livre, nós somos livres de toda a condenação. Mas o fato de estarmos livres de toda a condenação, nós podemos fazer o que bem queremos, o que der na cabeça nós podemos, porque uma vez salvo para sempre, porque a graça nos alcançou? Não. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão nele. E aí lembra, existe sempre uma regra para isso. Não haverá nenhuma condenação na minha e na sua vida se nós estamos em Cristo, se nós estamos baseados na sua palavra, se nós oramos ao Senhor, se nós reconhecemos que nós somos pecadores todos os dias. Ah, mas hoje eu estou entendendo que não pecou. A Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se nós, de fato, estamos buscando viver para Cristo, com Cristo e para Cristo. E o último ponto da aula de hoje diz o seguinte: eu sou uma nova criação porque estou em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está nele, é nova criação, é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, a vida pecaminosa já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? Uma nova maneira de viver. E como é que nós buscamos isso? Simplesmente no achismo, no que a gente acha? Não, nós vamos analisando as Escrituras, nós vamos entendendo qual é o caminho, qual é a postura daqueles que são filhos de Deus através de Cristo Jesus, daqueles que são salvos, daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então, se alguém está em Cristo, não é alguém que acha que está em Cristo, mas alguém que está em Cristo é nova criatura. Então, procuramos examinar as Escrituras e viver conforme a palavra do Senhor nos ensina. Com isso, nós somos verdadeiramente aquilo que precisamos, devemos ser. Em Cristo, eu e você somos membros do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos santos, justificados. Em Cristo, nós somos pecadores remidos. Em Cristo, nós somos completos. Em Cristo, nós somos livres de toda e qualquer condenação que esse mundo está prestes a viver. Em Cristo, nós somos uma nova criatura. Olha quantas coisas nós somos. Ainda tem dúvida com relação a isso? Ore ao Espírito Santo e peça para que ele te dê essa convicção. E eu tenho certeza que ele te dará. E você viverá coisas novas, como diz a própria palavra, como a aula de hoje nos ensina. Você será então uma nova criatura quando você assumir essa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.